Experimento sobre adsorção em carvão ativo. Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2. A adsorção é um fenômeno de transferência de massa que ocorre quando partículas são transferidas do seio de uma fase fluida para uma superfície sólida. A partícula a ser adsorvida é chamada de adsorbato e a substância que capturará esse adsorbato é chamada de adsorvente. Na realização desse experimento, o adsorbato foi o ácido acético e o adsorvente o carvão ativo, talvez o material mais famoso a ser utilizado como adsorvente. O carvão ativo é um material de carbono que passa por tratamentos físicos e químicos a fim de apresentar uma porosidade bastante desenvolvida, com capacidade de coletar seletivamente gases, líquidos ou impurezas no interior de seus poros, apresentando, portanto, um excelente poder de clarificação, desodorização e purificação de líquidos ou gases. Sua aplicação é muito comum em filtros para purificar a água que chega até as casas pelo encanamento urbano, por exemplo, já que seus poros são capazes de reter partículas que causem cor, sabor ou odor indesejados. O uso em sistemas de filtragem de aquários também é bastante comum. Esse experimento teve como objetivos gerais determinar a curva de equilíbrio estático e a curva cinética de adsorção, determinar os parâmetros de equilíbrio dinâmico em processo contínuo numa minicoluna e dimensionar uma coluna de adsorção a nível prático, no problema proposto. Os equipamentos usados nesse experimento foram uma balança analítica, Erlenmeyers, pipetas volumétricas graduadas, bureta para titulação, agitador com banho termostático, termômetro, cronômetro, provetas, mini coluna de adsorção em leito fixo e um pH-metro. E os materiais químicos foram carvão ativo, solução aquosa de ácido acético, solução aquosa de hidróxido de sódio, fenolftaleína e água destilada. A metodologia para a realização do experimento visando atingir os objetivos pré-definidos foi dividida em 3 etapas, conforme demonstrado no vídeo. A primeira delas envolve as etapas para traçar a curva de equilíbrio estático, a segunda para a elaboração da curva de cinética de adsorção e, por fim, as etapas para cálculo das condições de equilíbrio dinâmico em uma mini coluna de adsorção. Antes de mais nada, precisou-se titular a solução mãe de ácido acético. Apesar de o rótulo indicar 0,2 normais, após a titulação com hidróxido de sódio com concentração conhecida e auxílio do indicador fenolftaleína, verificou-se que a real concentração da solução mãe de ácido acético era de 0,202245 normais, o valor que será usado para os cálculos subsequentes. Para a elaboração da curva de equilíbrio estático, foram pesadas 6 amostras de carvão ativo nas seguintes concentrações: 0,5 grama, 2 gramas, 3,5 gramas, 5 gramas, 6,5 gramas e 8 gramas, aproximadamente. Essas amostras de carvão foram adicionadas em diferentes Erlenmeyers de 125 ml. Em cada um destes, foram adicionados 100 ml de solução mãe de ácido acético, previamente titulada. Os Erlenmeyers foram fechados e colocados em um agitador com banho termostático a cerca de 25 graus por 1 hora. Ao fim, deixou-se o carvão ativado decantar e foram coletadas 2 amostras de 10 ml da solução sobrenadante, que passou pelo processo de adsorção. Essas amostras passaram, então, por titulação com NaOH e o indicador fenolftaleína. Sabendo-se a quantidade inicial de ácido acético em solução e calculando a quantidade que permaneceu na solução após a adsorção, por subtração simples, determina-se a quantidade de ácido acético que foi adsorvida no carvão ativo após a 1 hora de realização do experimento. Para a curva de cinética de adsorção, por sua vez, o procedimento foi bastante parecido. Entretanto, dessa vez todos os 6 Erlenmeyers continham amostras de 5 gramas de carvão ativo e 100 ml de solução de ácido acético. Se retirou um Erlenmeyer do banho agitador a cada 5 minutos, até 30 minutos. De cada Erlenmeyer retirado, foram coletadas 2 amostras de 100 ml da solução sobrenadante, para teste em duplicata, que foram tituladas com NaOH e indicador fenolftaleína. Novamente, através da diferente concentração inicial e final de ácido acético em solução, pode-se determinar o quanto ficou adsorvido no carvão ativo após o tempo de adsorção. Para a determinação dos parâmetros de equilíbrio dinâmico, pesou-se carvão ativo o suficiente para preencher a coluna. Ajustou-se a vazão de ácido acético para um valor entre 2 e 3 ml por minuto e passou-se esse fluxo ascendente pela coluna, coletando o efluente no topo desta e uma proveta de 500 ml. Pegou-se o tempo necessário para a coleta de 60 ml, e quando a solução aquosa que saía do topo da mini-coluna apresentou uma concentração ácida de pH 4, o experimento foi interrompido, e o tempo decorrido total foi registrado, bem como foi registrado o volume total que passou pela coluna
e foi coletado na proveta. Por fim, também foi calculada a porosidade do leito. Para a etapa A1 do experimento, os seguintes dados foram obtidos após a titulação das alíquotas de solução. As titulações para cada uma das quantidades de carvão ativado foi feita em duplicata, e foi utilizado como volume final de titulação a média obtida em cada uma das titulações. Com os dados da concentração de ácido acético após a adsorção, número de mols adsorvidos e a quantidade de carvão em cada Erlenmeyer, traçou-se o seguinte gráfico. Esse foi o gráfico 1, que representa a quantidade de mols de soluto adsorvidos por grama de carvão ativado em função da concentração molar do soluto em equilíbrio, na fase fluida. Comparando com os modelos de tipo de adsorção, a curva obtida no experimento se assemelha mais com a do tipo 2. Essa curva é muito comum e representa a formação de monocamada até o primeiro ponto de flexão, e posteriormente a adsorção de múltiplas camadas. Essa adsorção é típica de sólidos não porosos ou poros de grande diâmetro. A formação da monocamada indica forte interação entre o adsorvente e o adsorvado. A próxima etapa foi a obtenção dos valores de Xs, que é o valor de saturação da monocamada expressa em moles de soluto por grama de adsorvente, e Kl, que é a constante de equilíbrio da isoterma de Langmuir. Para isso, a equação foi linearizada, invertendo-se a expressão. A equação da reta apresenta um coeficiente de correlação próximo de 1, portanto, representando satisfatoriamente bem os pontos experimentais plotados. Da reta, através do coeficiente linear, obtemos que Xs igual a 3,93 vezes 10 elevado a menos 3 mol por grama, e o Kl é igual a 4,42 litros por mol. Para a etapa 2 do experimento, os seguintes dados foram obtidos, após a titulação das alíquotas de solução. A partir da tabela, foi feito um gráfico, plotando-se o número de moles adsorvidos em função do tempo. Podemos perceber, através do gráfico obtido, um perfil linear de ácido adsorvido com o tempo do banho. Esse perfil tende a deixar de ser linear quando o meio saturar, ou seja, a quantidade de ácido adsorvido entrará em equilíbrio com a concentração da solução. Podemos perceber, através deste gráfico, o mesmo perfil. Nele é demonstrado o número de moles por massa de adsorvente em função do tempo. Através desse gráfico e do coeficiente angular, obtemos a velocidade específica de adsorção do ácido acético em carvão ativado, que foi de 9,0 vezes 10 na sexta gramas de carvão ativado por minuto. Problema proposto. Uma indústria possui um efluente aquoso de ácido acético com uma concentração de 12 gramas por litro e uma vazão constante de 600 litros por hora, cuja temperatura está entre 20 e 25 graus Celsius. Deseja-se, então, diminuir a concentração deste efluente para, no máximo, 1,2 gramas por litro, de acordo com as exigências de órgão ambiental. Para tanto, você foi contratado para dimensionar uma coluna de adsorção no leito fixo com carvão ativo granulado, idêntico ao usado no seu experimento, para operação em regime contínuo. Consultando a indústria, você ficou sabendo que ela possui vários cilindros de 5 metros de altura e 1 metro de diâmetro que podem ser reaproveitados. Estão apresentadas nesses slides as condições do processo utilizado para a resolução do problema. Para calcularmos o tempo de equilíbrio, foi dividido o valor de saturação da monocamada pela constante de equilíbrio, ambos obtidos experimentalmente. Após os cálculos serem realizados, o número de leitos obtidos foi de 98. Sabendo-se a densidade aparente do carvão ativo, calculou-se a massa de carvão total como sendo de aproximadamente 8.335 kg. E considerando que cada quilo de carvão custa R$ 3, o valor do investimento é de R$ 25.000 aproximadamente.